Boa noite, meus amigos da Abrap MS, que completou 10 anos esse ano, né? Então, nós estamos aí num estudo bem oportuno com a série da Joana de Ângeles. Estamos estudando o livro Amor, Imbatível Amor, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o capítulo Tormentos Modernos, é o capítulo 7, e depois tem uma introdução que se chama massificação. Iniciando, então, nossos estudos, eu gostaria de deixar essa mensagem da mentora, né? Viva confiante em Deus, mantendo a certeza da sua vitória sobre todas as vicissitudes. A mentora inicia esse capítulo, né? Tratando do tema da globalização, né? Ela me chama atenção para esse período, né? Aí, o período da globalização, esse termo, ele foi muito divulgado a partir dos anos 80, né? Da década de 80. Mas, na verdade, a globalização, ela se iniciou muito antes, né? Ela se inicia no período de grandes navegações do século XV e do século XVI, né? A partir daí começou esse movimento. E se intensificou a partir de 1980, então, com o surgimento aí da era da tecnologia também, que começou a se fortalecer, né? Então, a partir daí, começou a expandir, né, esse processo, né, de partilha de informações, as telecomunicações, a mundialização, migração, tecnologias da informática, turismo, exportação, modernização, partilha de culturas, interação entre pessoas e diferentes nações. Então, esse processo da globalização ele se expandiu e, a partir daí, então, a gente como diz, né, o mundo diminuiu de distância, né, por causa desse processo, porque através desse movimento, então a gente começou a ter contato com pessoas de fora, com mais rapidez. Antigamente era muito demorado, né? Tinha muitas dificuldades, os telefonemas eram muito difíceis. Então, tudo isso nos ajudou nesses eventos da gente, vamos dizer assim, diminuir a distância de pessoas que a gente gosta, de trabalho, de passeio, de culturas, né? Conhecer outras culturas, outros movimentos, enfim, né? A gente foi se expandindo aí. Então, aí ela inicia o capítulo falando assim: os avanços da ciência, aliados à tecnologia, favorecem a vida com incomparáveis contribuições: higiene, saúde, comodidade, prazer, facilidade de locomoção e de cultura, programas de solidariedade e apoio, mais amplos recursos de fraternidade e interrelacionamentos pessoais. A globalização tornou-se inevitável, ganhando-se distância com as velocidades expressivas e participando-se das ocorrências que têm lugar nos mais diferentes pontos do globo. Baniram da Terra várias endemias, erradicaram doenças cruéis, alteraram a face do planeta, melhorando-lhe inumeráveis condições. Aí, só para a gente ver o tanto dessas mudanças, né, através desse processo, né, da tecnologia, né, muitas coisas melhoraram para todos nós, né? Eu até deixei um site aqui, por curiosidade, para a gente ver, né, hoje, assim, a facilidade que nós temos hoje na nossa vida, nas nossas mãos, né? Então, hoje nós temos
o robô, o aspirador robô que nos ajuda, nós temos os smartphones, os smartwatches, nós temos a internet, nós temos a máquina de lavar, nós temos geladeira, nós temos computadores, smartphones, enfim, um monte de tecnologias que nos ajudam, são ferramentas que nos ajudam a gente ter mais qualidade de vida. Mas, no entanto, mais para frente a gente vai observar que mesmo tendo tanta facilidade com tantas ferramentas, nós ainda continuamos com uma vida conturbada, com muito pouco tempo para nós e para os outros. Não obstante, os nobres e úteis avanços não conseguiram impedir a violência urbana, as guerras, cada vez mais destruidoras, a miséria econômica e social, os fenômenos sísmicos, o surgimento de novas e calamitosas enfermidades, a corrupção de várias matizes, que campeia desenfreada, os crimes hediondos, assim como a pena de morte, a eutanásia, o aborto, o suicídio, a traição. Então, a mentora nos chama a atenção, né? Embora nós tenhamos tanta facilidade em nossas mãos, essas ferramentas tão assim significativas que nos ajudam tanto, né, a nos desenvolver, a desenvolver conhecimento, a desenvolver métodos de termos mais tempo, né, de poder ter uma qualidade de vida melhor, mas apesar de tudo isso não foi suficiente para a gente poder impedir que essas ações que ela trouxe aí para nós refletirmos, né, essas questões que nós vivenciamos na modernidade, vivenciamos no passado e estamos vivenciando nos momentos atuais, de todas essas questões, né, que, que ainda não exterminaram, né? Então fica esse questionamento, né? Por que será que apesar de tanta tecnologia, de tanta modernidade, de tanta infraestrutura, de tanto meios de poder ter uma qualidade de vida melhor, e usufruir disso e progredir em todos os aspectos, nós só aplicamos esse processo no aspecto do conhecimento e de querer obter as coisas, né? Aprofundaram a sonda na psique do ser humano e desvelaram muitos enigmas que antes desvairavam, oferecendo recursos terapêuticos para minimizar e mesmo sanar muitos transtornos. Todavia, não puderam evitar distúrbios neuróticos e de pânico, as depressões profundas e outras tantas patologias tormentosas da mente. Né? Aí nós fomos no site do governo, né, para tirar essa informação, tem um link aqui em cima, e onde ele fala, né, que a prevalência hoje da depressão é altíssima, né? Mais de 15% da população mundial é depressiva, é um número assim muito, não parece, falando 15%, né? Mas isso aí é hoje, mas assim tem uma probabilidade que isso aí cresça assim, não tem nem como delimitar, que vai aumentar muito essas doenças, esses transtornos, essas doenças mentais, né, que ela trouxe aí, devido, né, toda essa, vamos dizer assim, essa incapacidade de nós lidarmos com tudo isso que vem ocorrendo, mesmo tendo grande chance de superar tudo isso, nós ainda temos uma dificuldade muito grande de entrar, de aprofundar, né, na nossa vida interior, né? Essa é a grande questão, né? Nós temos um olhar para o externo sempre para fora de nós, né? Crescer para fora, né? Não temos esse pensamento desse crescimento interno, de poder
resolver essas questões internas nossas. Então, não tem essa, vamos dizer assim, esse balanceamento, esse equilíbrio do, do crescimento externo com o crescimento interno. E tudo isso vai gerando um monte de problemas mentais, transtornos, dificuldades, porque nós não conseguimos lidar com isso da mesma forma que a gente cresce para o mundo externo, para o mundo lá fora. Os avanços da ciência, acho que eu já falei. Deixa eu estou voltando para trás. Tá bom, isso. Aí. A admirável conquista da ecologia ressalta este período, preservando a vida vegetal, animal, o meio ambiente, com valiosas contribuições em favor do planeta em pré-agonia. Apesar disso, a vida humana perece fome. Aqui eu fico muito. Não estou conseguindo ler aqui, mas diversas doenças que ainda não foram vencidas pelos Então, perece desrespeitos pela que existem. Marina, perece pela fome, aqui para nós está bem claro, pelo abandono, por diversas doenças, que aí você já consegue ler. Que ficou, a nossa telinha cobriu aqui um pouquinho. Ah, tá. Então, o que a mentora está nos trazendo, né? Nós temos um grande avanço para fora, né? Então, assim, crescemos muito para o lado de fora. Mas por que, apesar de todo esse crescimento, esse desenvolvimento que a gente está tendo, né, no nosso planeta, toda a tecnologia, todo o conhecimento, informações, né? A gente tem acesso a cursos, a idiomas, tudo que a gente quiser, até de graça, a gente encontra na internet, né? Você quer fazer um curso, você quer fazer um idioma, você quer fazer culinária, você quer fazer gastronomia, tudo que você pensar, você tem esse acesso, né? Tudo esse conhecimento, esse crescimento. E por que, apesar de tudo isso, nós ainda perecemos o globo, né, em geral, e, falando aqui do nosso Brasil, por que ainda nós padecemos e vemos ainda tanta doença, tanto abandono, tanto desrespeito, né? O que acontece que não tem esse balanceamento, né? Ocorre que o homem interior ainda não se fez conquistar, né? Então, aí ela entra, né, mais profundamente nesse assunto. Então, aí ela vai trazer essa questão para nós, dessa reflexão. O fato da gente só pensar para fora, só pensar no externo, nas conquistas, no que a gente quer ser, na profissão, no que a gente quer conquistar, nos bens materiais, que tudo isso é muito importante para nós podermos crescer realmente em todos os sentidos, mas por que tudo isso, em tudo isso, nós ainda não conseguimos despertar para essa conquista interna, né? Então, ela coloca aí, ocorre que o homem interior ainda não se fez conquistar. As valiosas realizações de fora aprisionam-no, né? Então, ele vive aprisionado às realizações externas. Por outro lado, no limite das horas, no volume esmagador dos compromissos, na multiplicidade das realizações para a sobrevivência, estressando-o ou fazendo-o indiferente ao seu próximo, tornando-o arrogante ou aturdido, falto de ideias superiores e abarrotado de coisas sem significado real. As exigências sociais tiram-lhe a naturalidade e os anseios de triunfo externo, desestruturando-no, tornando-se-lhe importante os valores que se fazem conhecidos, embora extravizem, em detrimento daqueles outros que permanecem não vistos e que são libertadores. Então, ela traz essa ideia para nós, que como nós vivemos
todo o tempo para conquista, para poder ter, para poder conquistar, para poder realizar, para poder adquirir conhecimento, melhorar a nossa situação financeira, melhorar nossa casa, ter o melhor carro, roupa, isso, smartphone, tudo externo. Todas essas questões, como elas são muito intensas, muito prevalentes, tudo isso nos aprisiona. Por quê? Porque nós ficamos nessa busca frenética de cada vez ter mais, de cada vez ter mais condições, de cada vez adquirir mais conhecimento, de cada vez querer ter mais coisas, melhor emprego, mais isso, mais aquilo, e nós não despertamos para essa vida interior, que é aquela que vai nos libertar. Então, ela fala, né? Por causa de todo esse comprometimento que a gente fica de manter, né, esse lado externo nosso, que nós temos que conquistar e mais do que isso, nós temos que permanecer com aquilo, né? Ou seja, a gente luta para conquistar e depois a gente tem que lutar de novo, mais ainda, para poder manter aquele, vamos dizer, aquele status. E tudo isso, o que acontece? A gente fica aprisionado, a gente fica cheio de compromissos, porque a gente tem que dar conta, às vezes, de 2 empregos, às vezes de 2 cursos, isso, mais aquilo, mais a nossa, vamos dizer, a nossa vida social, a gente tem que estar ali, né, bonito ali na fita, tem que estar, né, demonstrando que está tudo bem, apesar de não estar, e a gente acaba sendo indiferente com as coisas que acontecem ao nosso redor, a gente fica cego para ver essas questões do abandono, da fome, das necessidades alheias, porque a gente está muito preocupado conosco mesmo, então a gente não tem tempo de ficar pensando na dificuldade, nos problemas que o outro tem. Esse é um retrato, né, disso que ela está falando, né? A preocupação, então, né, ali, a gente está ali na hora do almoço, né, vamos dizer, na nossa casa com o nosso filho, mas a gente não tem tempo para ficar com o filho, não tem tempo para dialogar, para se dar, né, para poder dar esse tempo de qualidade para a família, porque a gente tem que estar dentro de casa almoçando, mas tem que estar fora, ao mesmo tempo, resolvendo problemas externos do serviço, do emprego, da empresa, né? De todas essas questões, e a nossa qualidade de vida cada vez vai ficando mais complicada. Ao tempo que as informações se multiplicam, oferecendo conhecimento de muitas ocorrências simultaneamente, aquelas que têm primazia nos veículos de comunicação, ou seja, prioridade, né, que são as tragédias, excentricidades, violências, crimes, sexo, desvario, ameaças de morte, de guerra, deixam o indivíduo inseguro, porque não dispõe de tempo para digerir e bem absorver as notícias, selecionando-as, abate-se com facilidade ou excita-se, armando-se emocionalmente para os enfrentamentos. Então, a vida fica assim tão, né, atarefada, tão corrida, com essa loucura, né, de tudo isso que a gente vivencia, e a gente, né, a mídia joga para nós as informações, no Instagram, no Facebook, porque devido a um monte de mídia, né, você vê notícia em todo lugar. Então, você vai assistir um jornal, você vê sangue pingando. Você abre as redes sociais, você vê gente levando cadeirada, você vê, né, um monte de coisa acontecendo, os governos, as brigas, agora vamos ter o processo de eleição novamente, a gente já está vendo aí a banalização, né? Por quê? Porque as pessoas, né, querem a qualquer preço é, colocar no poder aquelas pessoas que continuem, né,
vamos dizer assim, mantendo esse processo de aprisionamento que eles fornecem para todos nós, né? Então, como a gente vê essa avalanche de informações negativas, né, nós não temos esse processo com tanta coisa, tantas atividades que a gente tem para fazer, a gente não tem esse processo de digerir adequadamente tudo isso. Então, o que acontece? A gente vai se abarrotando com tanta informação, com tanta negatividade, com tantas ideias, né, que a mídia passa, e o que acontece? Nós vamos nos enfraquecendo emocionalmente cada vez mais. Ô, Marina, Oi, esse slide que você passou agora, o anterior, volta nele, por favor. Aí, esse, esse aqui já é o tema, né? Massificação. ai, desculpa, eu, eu passei batido. Exatamente. E eu até coloquei em negrito para mim não me Então. esquecer. Aham. Desculpa, Edna, é verdade. Obrigada Imagina. pela lembrança. Então, aí ela vai entrar, né, no tema né, ela trouxe essa ideia da globalização, de todas essas questões, para poder, né, adentrar mais profundamente nesse tema da massificação, né? Aí eu peguei esse conceito de tem vários tipos de massificação. Eu peguei o conceito de massificação da sociedade. Ele fala assim: é um fenômeno que se caracteriza pela perda da individualidade do sujeito, que entra num contexto de multidões e massas. Então, o que acontece? Esse processo que ela trouxe para nós, essa ideia da globalização, ele produziu coisas boas, mas também veio junto toda essa, vamos dizer assim, essa identificação que as pessoas fazem com tudo isso que acontece, né? Então, o que acontece? Vamos supor, é falado um tema, vamos dizer, agora o auge o aperfeiçoamento, né, facial, né? Então, lá a pessoa quer organizar o processo facial. Então, as pessoas veem isso com tanta verdade, com tanto assim, empoderamento, que assim as pessoas ficam alucinadas para elas quererem entrar nesse processo, e assim, aí é como que contamina, né, a população, né? Surge uma ideia de uma moda, de alguma coisa, aquilo vira assim como é que eu vou falar? Se avoluma de um jeito que é como se aquilo fosse verdade, né? Então as pessoas se tornam aprisionadas, né, com essa avalanche de notícias que a mídia traz, e as pessoas aderem a essas notícias como aquilo fosse realmente verdade, assim, absoluta. E eles querem, né, de toda forma conquistar aquilo. Então, uma hora é a roupa da moda, outra hora é o celular que é o melhor, outra hora é porque tem que fazer o aperfeiçoamento facial, outra hora é porque a pessoa precisa estar viajando direto, porque se não viajar. Então, assim, esses modismos que a mídia e a massa, né, que a sociedade envolve como verdadeiro, as pessoas absorvem aquilo sem refletir realmente se aquilo é necessário para ela, se aquilo é conveniente para ela, se vai fazer um bem para ela, se é aquilo que ela quer mesmo. Ela vai no modismo, né? Ela vai, como diz aquela frase assim, popular, ela vai com a manada, né? Então, se a manada está falando que aquilo é bom, então é esse processo que ela quer se referir à massificação.
E as pessoas tomam aquelas questões como verdade e aquilo, eles acolhem aquilo como uma verdade absoluta e eles, né? Então eles seguem Marina, esse, oi, o Murilo colocou uma mensagem aqui no chat, ó. Pistola de bolas de gel aqui na rua virou febre, crianças e adultos. olha aí. Então, cada hora vem uma coisa, Aí entendeu? Cada hora agora, surge uma é, coisa. E aquilo, como que fala na mídia, viraliza, né? Assim que é, eles falam, exato. viraliza. Então, assim, não teve um tempo atrás o negócio aí da baleia assassina lá, É, que aham, as crianças entravam lá num processo, tinha grupos na rede social, as crianças se uhum. cortavam, se suicidavam, se torturavam. Então, assim, cada hora explode algo e as pessoas tomam aquilo como uma verdade. Então, isso aí é muito perigoso. Então, Muito perigoso. É agora, perigosíssimo. agora a André está perguntando o que que é isso, pistola de bola de gel. Ah, Eu, eu, não, eu O não Murilo vai sabia ter que também. explicar aí, hein, Murilo? Murilo. Começaram a vender, é uma bolinha de gel, e já teve várias situações onde até a polícia teve que entrar no meio para separar, né, essas coisas, essas discordâncias, porque acaba criando uma animosidade de grupos contra grupos, né, de rua contra rua. Então tá assim, como se fosse aquela antiga guerra de Mamona. Ah, As sei. pessoas atiram umas nas outras. Hum. Mas machuca, Murilo? Aí assim, o ato de atirar no outro, né, já é, para mim, já é uma agressão. Sim, mas é assim, não é uma brincadeira. Então, tipo assim, são rixas. É uma Começa por competição, né? brincadeira e Há vira uma competição que vira Uma guerra, uma coisa uma guerra. uma generalizada, né? guerra. Sim. Então, isso é um perigo, porque é que nem a gente vê muito, né, infelizmente, na torcida de futebol, né? As pessoas não sabem, né, assim, perder, né? O time perdeu, nossa, aí, porque o time perdeu, o que eles fazem? Se reúnem naquela gangue, né? E um vai destruindo a vida do outro, né? Por causa de quê? Por causa desse excesso, né? De pensar que a pessoa é o dono da verdade e ele sempre o time dele tem que ganhar, né? Então, bom, então vamos lá. Ocorre-lhe o fenômeno de ruptura da homeostase, né? Então, o fenômeno da ruptura da homeostase, que é o equilíbrio, né? Que perturba física e psiquicamente, deixando-se arrastar pelo volume, massifica-se e perde o contato com a própria identidade, passando a ser apenas mais um no grupo, no qual se movimenta. Trabalho, recreios, estudos, em quaisquer atividades, submetendo-se ao estabelecido, ao gosto geral, à vontade alheia, às necessidades que os organizadores definem, sem o consultarem anteriormente. Os seus passam a ser os prazeres que outrem lhes concede, exigindo-lhe que sinta bem e se divirta, porquanto esse é o convencionado. Membro que é do conjunto, as suas são as opções gerais. Ou seja, ele não tem desejo próprio, ele vai na manada, né? Ele vai, o que é estabelecido ali pelo grupo, seja onde ele estiver, ou no trabalho, ou no recreio, ou no estudo, em qualquer atividade, ele vai, ele não para pensar, ele não para refletir se aquilo é bom, se aquilo é ruim, ele vai como que é mais um, né? Uma somatória fica uma normalidade, né? Porque
foi estabelecido aquilo, então para ele é uma normalidade, então ele segue ali sem reflexões mais profundas, né? A massificação deságua na desumanização, reconduzindo o ser ao anterior estágio dos impulsos e instintos básicos, que eram próprios para a selva antiga, e agora se apresentam como necessários na moderna, que é construída de pedra, cimento e ferro. Nela não há liberdade plena, nem harmonia gratificante, porquanto é artificial, ruidosa, agressiva, propondo contínuo, exaustivo estado de alerta contra os seus métodos e membros igualmente violentos, né? Então, esse processo da massificação, que é esse processo da manada mesmo, ele deságua, né, na desumanização, né? Então, eu não tenho tempo para olhar para o outro, eu tenho que conquistar minhas coisas, eu participo desses grupos, né? Eles que definem o que é bom para mim, eu vou na onda deles, e esse processo ele vai, né, se ampliando, e o que acontece? Que essa nossa violência que a gente vai produzindo também esbarra igualmente no outro, que também, da mesma forma que eu, está violento. Então, vira o quê? Vira aquela comunidade, né, de desumanos mesmo. A massa humana, como ser grupal, é destituída de alma, de sensibilidade. Em sua marcha voluptuosa avassala, deixando escombros físicos e psicológicos por onde passa, porque os seus membros perderam a capacidade de ser indivíduos, estouram a qualquer voz de comando, arrastados pelos sediciais, e assim agem para não ficarem esmagados. Os seus tornam-se os interesses coletivos, e tudo é programado, extinguindo no homem a espontaneidade, que lhe expressa a individualidade, o nível psicológico e de consciência no qual se encontra. Então, esse processo, né, da massificação, que ela fala que é como ser grupal, né, fica sem alma, né? Por quê? Porque não tem preocupação com o outro, não tem preocupação com as dificuldades da sociedade, não tem sensibilidade, fica mesmo uma pessoa fria, né? Uma pessoa destituída de alma, como ela fala, né? E aí, a mentora, ela traz para nós essa reflexão do o nível psicológico e o nível de consciência, né? Aí nós fomos no livro Ser Consciente, de Joana de Ângeles, que ela traz as fases da consciência, né? Eu vou tentar abrir aqui, porque era muita coisa, eu vou passar rápido, assim, porque senão, só para a gente ter uma ideia, depois eu quero ver se eu consigo voltar aqui. Então, ela vai falar assim, ó, que existem vários níveis, né, de consciência, né? Não dá para falar tudo porque é muita coisa. Mas aqui, ó, no primeiro nível, quando se transita no sono sem sonhos, apenas os fenômenos, aqui não vou conseguir ler. Os fenômenos orgânicos automáticos, cadê? Se exteriorizam a si mesmos sem o conhecimento da consciência, tais respiração, digestão, reprodução, circulação sanguínea. No segundo Então, esse é o nível 1, né? Depois vem como se tivesse anestesiada, né? Ela não tem lucidez, não tem ação lúcida sobre os acontecimentos, né? Aí ela vem falando aqui, eu não consigo ler, Gina, porque está a nossa
foto está tampando. Como se estivesse anestesiada, ela não tem ação lúcida sobre os acontecimentos em torno da própria existência. E a ausência de vontade do indivíduo contribui para o seu trânsito lento do instinto aos pródromos da razão. Aí depois vem o segundo nível, né? É o sono com sonhos, ele libera clichês e lentamente incorpora-os à realidade, passando pelas fases dramáticas, os pesadelos, os pavores para os da libido, ação dos estímulos sexuais, e os reveladores, que dizem respeito à parcial libertação do espírito quando o corpo está em repouso. A gente até já leu, já estudou, viu, Marina, esse livro. Sim, então, aí por isso que eu peguei, porque aqui ele Uhum. está falando sobre as fases, né? Então, Sim. vocês já têm essa ideia, né? Vocês já, como fala, já viram esse processo, né? E Uhum. agora, para mim voltar lá. Ó, aperta no X, ali do X, aqui do X da mensagem, isso, lá em cima da barra. Isso, Aqui, aperta aí. Eita, saiu de tudo, compartilha de novo. Tudo eita bem, lá. é só compartilhar de novo. Pô, que saco. E agora, cadê? Lá embaixo, na barra de ferramenta, não sei se o seu está em inglês ou o português. Share, mas não está É isso aparecendo aí. aqui. Cadê o meu share? Você dá uma mexida com a setinha, assim, no setinha que ele volta a barra, tá? Ah, é? Me Arrasta dá ela uma para mexida baixo. na setinha. Você está vendo a minha setinha aí mexendo? Ou não? Tá? Você dá uma mexidinha aqui no comandinho do notebook que aparece a barra. Não vou poder mostrar o que eu. Vocês estão vendo Aham. a minha barra do Zoom? Ou não? Estou perguntando, Maria, Não, Murilo, estou não, vendo a dá para minha, eu ver, estou vendo a dá para minha. ver, tá. Marina, se não estiver embaixo, pode ser que a sua barra esteja em cima. Pode ser, Passa pode embaixo ser. e põe o mouse para baixo ou para É, cima. Às vezes a barra está no alto. às vezes está mesmo. Uhum. Cadê? Você está com a tela aberta, a tela cheia da sua apresentação ou não? O que Eu você tinha está vendo? colocado tela cheia. Sim, ela O que tá, você está Maria. vendo no seu computador? O que você está vendo no seu computador? Então, eu abria, vamos dizer assim, uma página, e daí eu clicava no meus slides e ele abria. Agora ele sumiu. Então, o que você está vendo? Você está vendo? Nossa, Eu estou vendo só você. tá. Ah, E nessa tela que você está nos vendo, é uma tela preta, você não tem guia embaixo, onde tem várias, mudo, ativar vídeo, participantes, não tem uns Tem, ícones. tem sim, então, tem aí tem É participante lá você lá. vai ter que colocar, lá acha naquele compartilhar a verdinho, tela. Tem uma setinha para cima. isso, uma setinha para cima. É aqui, é ali. Tem ativar mudo, interromper vídeo, participantes, chat, compartilhar tela. É uma setinha verde para cima. Você clica aí. Nossa, menina, como é que sumiu o negócio? Vai totalmente para a direita para ver se ele não foi lá para a direita, esse compartilhar tela. Embaixo para a direita. Que tem lá no cantinho tem mais. Três pontinhos mais. Ah, aqui, hein?
Não aparece o compartilhar tela com a setinha? Eu já achei o botão, é share screen, não é? É esse Isso. mesmo, aperta nele que dá Clica. certo. Mas eu já apertei, ele não aparece a minha... Aí, apareceu, Marina. Tá aparecendo. Só que apareceu, clique, open, clica Não. aí, vê o que que dá Vai aí. lá no participantes do Zoom, do outro lado. Ela vai Ai, ter que gente, apertar ali, ela vai ter que apertar aí. Nesse launch aí, aperta aí para ver o que que dá. Nesse Na azul, ele tá... verdade, ela precisa minimizar essa minimizar. janela. É, Ah, então tem que pôr lá em cima, Marina, no tracinho. Tem o X, né, que você foi lá, do lado tem um quadradinho e do lado tem um tracinho. Põe no tracinho. Nossa, Isso, tá um menina. X, do lado esquerdo agora, tem um quadradinho e depois o tracinho. Isso. Mas não vai adiantar, não, hein? Não é esse. Nossa, devia ter mexido. Vamos pelo livro, então. Você tá onde? Deixa eu ver. Mas eu tinha, meu... Está falando do nível de consciência. Então, é porque ela clicou no link, sabe? É isso que deu confusão. É, esse que foi o problema, eu não devia ter feito. Sempre tem a primeira vez. Se a gente não testar, a gente não sabe. É. Nossa, Tem mas para bem ler agora... o livro, a gente pode ir Bem agora lendo. não era para ser, né? Mas tudo bem. Ah, Parece mas que e se eu abrir os meus slides? abre ele, é isso mesmo. Abre e vai Eu falando vou para a gente. Isso, ele não parece para nós, mas você pode ir falando. É verdade, dá para fazer assim. Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Tá. Então, aí ela vai continuando, né? O ser animal necessita do grupo conduzido pelo instinto gregário, que o protege dos inimigos naturais e dá-lhe vida, estímulos facultando-lhe intercâmbios. O homem, porém, não prescinde, né? Ou seja, ele não dispensa, não se isenta da própria intimidade, dos espaços que ocupa e que lhe são fundamentais. Experimentar mergulhos no self, fruir momentos de solidão, sem buscar isolar-se, são-lhe atitudes saudáveis, renovadoras, que lhe concedem beleza interior, para contrabalancear os choques desgastantes da luta pela vida. A busca de realização é sempre pessoal e a meta é igualmente particular. Corresponde ao estágio de evolução de cada qual. Não obstante, haja similitudes entre as aspirações de criaturas diferentes, os valores anelados possuem características e significados muito especiais, nunca se misturando em uma generalidade comum. Então, o que a mentora nos sugere, né? Que a gente faça, né? Pausas, que a gente faça esses esses encontros internos, essas reflexões internas, para que a gente possa, abrindo espaços dentro de nós mesmos, né, para a gente poder refletir, para a gente poder fazer essas indagações internas e poder estar abrindo, vamos dizer assim, um espaço dentro de nós mesmos para que outras coisas possam
ter também vida dentro de nós, possam ter, vamos dizer assim, engrandecimento dentro de nós, né? Então, ela fala, abrindo esses espaços internos, a gente começa, então, a renovar novas ideias, a gente começa a pensar, ver o que nos cabe, o que não nos cabe, fazer melhores escolhas, ver esses processos que acontecem lá fora, na mídia, na sociedade, nos grupos, mas ao mesmo tempo que a gente lida com essas questões, mas internamente também a gente vai abrindo espaço e vai adquirindo recursos para poder fazer escolhas melhores, para a gente poder pesar o que é melhor para nós, o que produz um bem-estar para nós, o que nos traz de verdade alegria, o que realmente tem valor, que pesa mais para nós. Então, ela pede para a gente, né, fazer esse mergulho, né, no self, para a gente poder, então, de alguma forma, estar junto na sociedade, mas, ao mesmo tempo, a gente não estar infiltrado com essas ideias da sociedade. Ou seja, a gente estar no mundo, mas não ser do mundo, né? Acho que é essa a ideia que ela quer passar para nós. A gente poder conviver, poder trabalhar, porque nós precisamos estar nessa interatividade, né, com as pessoas. Nós estamos no mundo, né? Nós temos nosso trabalho, nós temos nossos familiares que não pensam como nós, que pensam diferente, que têm ideias diferentes, gostos diferentes, assim, no trabalho, na escola, na faculdade, em todos os grupos sociais, né? A gente precisa dessa interação, mas mesmo a gente estando nessa interação com as pessoas, a gente não se contaminar com essas ideias, ou seja, a gente poder ter essa vida interna mais trabalhada em nós, para a gente poder, então, fazer as nossas escolhas e que elas não necessariamente sejam iguais a que as outras pessoas lá fora escolhem, né? A gente poder ter essa convivência, mas sem estar contaminado com isso. Aí eu trouxe para nós refletirmos aqui, eu trouxe um outro link, mas também nem vou abrir, porque agora nem vai ser difícil, mas é do Livro dos Espíritos, né? Nas perguntas 919 e 919A do Livro dos Espíritos, são feitos esses questionamentos, né, sobre o conhecimento de si mesmo e o meio prático para atingir esse conhecimento. Então, na questão 919, né, é perguntado, né, para os espíritos, onde está a lei de Deus, né? E aí os espíritos nos respondem, está na nossa consciência, né? E a segunda pergunta, e qual é o meio mais prático da gente participar, né? Para a gente poder ter esse conhecimento e aplicar ele na nossa vida, né? Aí tem uma fala do Santo Agostinho que ele fala, que ele relata, né? Que ele toda noite ele fazia reflexão do tudo que tinha acontecido durante o dia, tudo que ele tinha feito durante o dia, suas ações, suas atitudes, seus comportamentos, as suas indagações internas. Então, ele fazia como tipo uma retrospectiva do dia, né? Tudo que aconteceu para ver ali na sua mente, na sua consciência, se alguma coisa ali trazia algum mal-estar para ele, trazia alguma dor, algum sofrimento, algum questionamento interno, e ali ele ia fazendo esse trabalho com ele, para quê? Para que as coisas não se acumulassem dentro dele
e para que ele pudesse, então, pensar em suas atitudes, nas suas ações, para ver se realmente ele estava com a consciência tranquila das coisas que ele realizou durante aquele dia. Então, fica essa reflexão para nós, de nós adquirirmos esse hábito de conversar conosco mesmos internamente todos os dias, fazendo essa reflexão para que a gente possa, assim, não acumular coisas dentro de nós, ficar com conflitos internos, ficar com indagações, com sofrimento, com esse mal-estar que a gente fica por coisas acumuladas que a gente não resolve, vai deixando, vai passando por cima das questões, e quando a gente vê, a gente adoece mentalmente, né? Aí eu trouxe também uma reflexão para nós, de um termo, né, que ele não é muito comum, mas já se fala um pouco dele, que eu não sei se vocês conhecem, é a normose. É um termo que se refere a um conjunto de hábitos e comportamentos que são considerados normais pela sociedade, mas que podem ser patogênicos e causar sofrimento, doença e morte. O termo foi cunhado na década de 1980 pelos psicólogos Roberto Crema, Pierre Will e pelo filósofo Jean-Yves Leloup. Eles escreveram um livro, né, o livro Normose, que trata sobre a patologia da normalidade, né? Foi publicado em 2003. Então, para a gente pensar, né, a respeito né, do que é normal, né? O que é essa normalidade, né, que a sociedade prega, mas que essa normalidade ela causa sofrimento, ela causa doença, ela causa morte, ela causa traumas, ela causa transtornos mentais, né? Uma série de coisas, né? E a sociedade está doente, né? Por causa dessa dita normalidade, né? Dessa normose. O ser humano é um universo com as suas próprias leis e constituição. Embora em harmonia com todos os demais, formando imensa família, massificado, perde a capacidade, ou lhe é impedida, de expressar-se, de anelar e viver, conforme o seu paradigma de aspiração e progresso, pois que, do contrário, é expulso do grupo, onde não mais tem acesso, marginalizado, deprime-se e aflige-se. Cabe-lhe, porém, amadurecer reflexões para viver no grupo sem pertencer-lhe, para estar em sociedade sem perder a sua identidade, para encontrar-se neste momento com os demais, porém não se permitir os arrastamentos insensatos e compulsivos da massificação. Como lhe é necessário viver em grupo, é imprescindível ser ele próprio. Sua individualidade deve ser respeitada e mantida, a fim de que experiencie os acontecimentos conforme seu estado emocional, orgânico e intelectual. Então, é isso que ela traz, né? Que as leis, né, estão dentro de nós, né? Que as leis morais, né, estão na nossa consciência. Então, embora, né, a gente esteja nessa imensa família global, né, mas a gente não pode, né, vamos dizer assim, compactuar com todas essas coisas, se isso já toca em nós, na nossa alma, que não é o correto, não é o certo, né? Nós já temos, vamos dizer assim, um pouquinho o despertar da nossa consciência. Então, embora a gente tenha que conviver com a sociedade, com os grupos, com a família, com os amigos, com o cônjuge, enfim, com quem for, com os filhos,
embora a gente faça parte natural da nossa vida essa convivência, mas a gente precisa amadurecer as nossas reflexões, as nossas indagações internas, para que a gente, então, não fique arrastado por essa avalanche de coisas que são ditas normais aí dentro da normalidade, aí como o Roberto Crema traz, dentro dessa normose, né, patológica, e a gente, vamos dizer assim, siga com ele, como se isso fosse uma coisa normal, né? Então a gente precisa fortalecer as nossas reflexões, os nossos estudos. Nós temos ferramentas que podem nos ajudar, né? Nós temos bons livros para ler, nós temos palestras, nós temos pessoas que divulgam coisas boas, nós temos seminários, conferências, nós temos os centros espíritas, nós que participamos dos centros espíritas, nós temos modos de nos fortalecer, de nos amparar, né? De ter esse processo de amparo da espiritualidade para a gente poder estar mais conectado com o bem, com as coisas boas, com bons pensamentos. Então, ferramentas nós temos aos montes, né? Então, assim, cabe a nós esse esforço desse dessa nossa vontade que tem que prevalecer de nos fortalecer, para que a gente, então, apesar da gente ver todas essas coisas ditas normais, ditas naturais aí na sociedade, mas que dentro de nós ressoa como uma coisa negativa, ruim. Então, a gente já sabe distinguir o que é bom e o que é ruim. Então, vamos nos fortalecer para a gente poder, então, estar no grupo, mas não compactuar com essas questões que são colocadas como normal, né? O ser humano detém possibilidades inesgotáveis, que se multiplicam por si mesmas. Quanto mais as desenvolve, tanto mais se apresentam aguardando a ocasião de expandir-se. A aquisição da consciência de si, porém, é resultado de um esforço individual, concentrado, que a massificação dificulta. Porquanto, no conjunto, basta seguir-se o volume no qual se está mergulhado. Quando defrontado com o si profundo, o indivíduo opta por controlar e bem direcionar a máquina orgânica, ao invés de ser conduzido pelos instintos prevalecentes. Este empenho racional converte-se de imediato em desafio que o engrandece, oferecendo-lhe significado existencial, por cujo termo lutará com denodo, ou seja, com coragem, audácia e bom ânimo, né? Então é isso, né, que a mentora nos chama, né, para essa reflexão, né? Que nós temos já dentro de nós recursos internos e recursos externos nós também temos, né? São essas questões que nós colocamos agora há pouco. Nós temos meios, ferramentas externas e temos esse nosso despertar interno e cada vez mais a gente fazendo esse esforço concentrado e nos determinando que nós queremos seguir por este caminho, com certeza nós vamos ter ajuda e muita ajuda, né, da espiritualidade, dos nossos mentores individuais. Nós temos ferramentas de monte, né, para nos auxiliar e também nos fortalecer nesses grupos que a gente participa, né? Por exemplo, como esse nosso grupo aqui das quartas-feiras, às 20 horas e 30 minutos, que é onde a gente se reúne para refletir sobre coisas edificantes, com coisas que nos engrandecem a nossa alma, que nos fortalece o nosso espírito, que nos une, né? Esse vínculo que a gente está criando aqui de fortalecimento do nosso self, do nosso eu interno, do nosso si profundo. Então, nós temos, né? Tem outros grupos que a gente participa, e com certeza vocês também, que a gente participa de outros grupos de estudo,
trabalhos voluntários, trabalhos no bem, propagação do bem, sempre que a gente pode mandar uma mensagem para alguém, um vídeo, uma palavra amiga, né? Uma tirinha que traga uma mensagem produtiva, acolhedora, de entusiasmo. Então, nós temos meios, né, da gente poder trabalhar essas questões em nós, né? Então, vamos aproveitar essa avalanche que nós temos aí, desses bons espíritos que vêm nos impulsionar e vamos seguir em frente, né? A massificação permite a liberação negativa e perturbadora dos conflitos do homem, que, somados aos demais, torna-se um transtorno desenfreado, da mais inquieta, na razão direta em que se exterioriza, tornando-se difícil a identificação da pessoa conflitiva, em razão do grupo que a absorve. O paciente sente-se à vontade para expandir a sua mazela, mascarando-se e parecendo estar em outra realidade. Ao escamoteá-lo, ou seja, encobrir algo com rodeios ou subterfúgios, porém mais se aprofunda as tenazes nos alicerces do inconsciente, aturdindo e infelicitando-se. Então, quanto mais nós nos mantemos na massificação, é isso que vai desencadeando, né? Os transtornos desenfreados, né? Aí os conflitos internos, os grupos, né? Um vai absorvendo aquilo, né? Porque vai contaminando, né? Contaminando o outro. Então, aí o que acontece, né? A pessoa se utiliza das máscaras, né? Para aparecer e estar em outra realidade, escamoteando, ou seja, encobrindo, né? Criando rodeios, subterfúgios, para não se aprofundar, né? Internamente, não entrar em contato com essas questões internas, e aí o que acontece? Esses conflitos vão sendo jogados e vão sendo alicerçados no nosso inconsciente e trazendo cada vez mais infelicitações para nós mesmos, né? Então, ela mostra para nós o processo, o que acontece quando a gente está, né, nesse, vamos dizer assim, nesse ambiente de massificação que a sociedade cria como normalidade, né? E ela nos mostra como que a gente entra e como que a gente sai disso, né? A massa absorve e devora as expressões individuais e consolida as paixões perversas. A diluição terapêutica do conflito certamente obedece à sua exteriorização conscientizada, ou seja, para diluir esses processos do que a mídia nos traz, do que essas paixões perversas nos traz, toda essa problemática, ela nos dá, vamos dizer assim, a chave da libertação. Que o que a gente tem que fazer? Exteriorizar, ou seja, fazer uma catarse, né, desses processos internos nossos, colocar eles para fora, entrar em contato com esse conflito e ver a causalidade, ou seja, o que está por trás desse conflito, né? O que está ali preenchendo o seu espaço, né? Vamos dizer assim, desse sofrimento, desses conflitos internos nossos. O que está nós entrarmos em contato com essas questões e nós vermos lá por trás disso o que tem por trás desses conflitos. É o quê? É um egoísmo meu, um desejo de estar certo, de bater o pé e dizer que eu estou certa, né? De não ter humildade para poder identificar que o erro está em mim,
o que que acontece, né? Então, ela dá essa chave para nós nos libertarmos disso, né? Que é essa exteriorização conscientizada, anulando-lhe a causalidade e preenchendo esse espaço com formulações amadurecidas e realizações compensadoras. Ou seja, quando eu identifico o que está por trás desse conflito meu, eu vou descobrir aos poucos e vou ali amadurecendo aquela ideia, eu vou ali ampliando meus recursos e promovendo essa libertação interna minha, né? Ou seja, eu vou me desvinculando desses conflitos porque eu vou compreendendo que por trás dele tem algo em mim que mexe, que toca em mim, que são meu calcanhar de Aquiles, que são minha sombra, que são meus desejos escondidos, que são minhas compunções que está lá, às vezes eu não consigo lidar com ela. Por que eu não consigo lidar com ela? Então, ela vai nos dando essa chave para a nossa libertação. Tal a resolução e a ação dinâmica exige humildade, reconhecendo-se o ser frágil e necessitado. Então, só quando eu entro em contato, para mim entrar em contato, eu preciso ter humildade, né? De reconhecer as minhas mazelas, reconhecer os meus pontos fracos, meu calcanhar de Aquiles, reconhecer que eu sou frágil, que eu erro, que eu sou pequeno, que eu estou em processo de desenvolvimento, de crescimento, de evolução. Então, quando eu vou adquirindo essa confiança, esse amadurecimento interno, eu vou me desvinculando desses conflitos e eu vou podendo, então, amadurecendo esse ser interno, que é o si profundo, que é o meu self. E vou despertando ele cada vez mais, e com isso eu vou, então, criando essa força interna de poder, então, não mais querer conquistar as coisas somente lá fora, mas eu vou querer conquistar essa libertação interna minha, que é esse autodescobrimento em mim, né? Vivendo-se uma atualidade globalizadora inevitável, pode-se, no entanto, evitar a massificação, enfrentando, preservando-se a individualidade, sendo-se autêntico consigo mesmo, as imposições do ego e harmonizando-as com o céu. E aí nós chegamos no fim, e aí eu coloquei uma foto aqui. Que pena que depois eu compartilho lá com vocês. Vou tentar. Então, vamos partir agora para os comentários, né? Deixa eu... Como é que eu saio daqui que eu pus tela cheia? Para me ver se eu consigo falar com vocês. Você não está nos vendo? Não tô. Eu Ah, vou... Apertar até Agora eu vou. Agora eu tô. Tá. Tá conseguindo? Quem que quer começar, gente? Eu fiz algumas anotações aqui. Andréia, Denilce, Maria. Começar, Edna. Posso começar? Num exemplo que você deu, esse aqui são opiniões minhas, né? Um exemplo que você deu, Marina, sobre o time de futebol, o que que eu penso, tá? O que que mudou, né? Mudou a cultura, que a gente acabou de falar da massificação, mudou a cultura, né? A, a, a educação de que criança tudo pode, e criança tem que ser satisfeita integralmente. Então, não se trabalha na primeira infância, nem na segunda infância, a questão da frustração. Aí vai para adolescente, adulto jovem, vai lá para torcer para o seu time, não sabe lidar com frustração, essa é uma opinião minha, tá? Não sabe lidar com frustração, o que, que vai acontecer? Né? Então, assim, se fizer um estudo aí psicológico dessas pessoas que atacam outras, né? Pode ser, né? Não estou dizendo que mas pode ser que não aprendeu a lidar com frustrações
desde o início da infância, primeira infância, segunda infância e adolescência, né? Porque tudo pode, né? Então, os pais trabalham demais, não têm tempo de presença física, né? E aí dá as coisas, tudo que a criança quer, né? Entra na tal da massificação. Essa é a minha opinião, tá? Então, e aí agora eu vou sobre aquele exemplo seu. Agora eu vou falar. Nós vimos hoje, né, com a Marina, a introdução desse capítulo, né? Tormentos modernos, né? E aí o que ficou para mim, tá? Ficou para mim o seguinte, o recado da introdução do livro que ficou para mim, tá? É voltar-se para dentro, tá? Bem resumido assim, né? A da massificação, eu gostei desse comentário que você fez dos encontros internos, tá? Achei bem legal. O que é? Eu dou uma lida para poder até fazer aquele recadinho toda quarta, né? Resgatar a individualidade, sabe? Porque a espontaneidade está para que a espontaneidade apareça, surja, seja possível, né? Então, o resgate, a massificação, para mim, fica o resgate, que são esses encontros internos que você falou, é o resgate da individualidade, sabe? E aí, uma outra coisa, e aí eu encerro aqui, tá? Uma outra coisa que eu achei que aconteceu aqui hoje, bem legal, tá? Como exemplo, né? Da nossa vida mesmo, tá? A Marina preparou, né? Trouxe literaturas diferentes, né? Para a apresentação ficar rica, tá? E ela teve uma excelente intenção, né? Que era passar a informação daquilo que você estudou, Marina, para nós, né? E para todos que vão nos ver depois. Acontece que, às vezes, a gente tem uma boa intenção, mas isso não significa ter êxito, né? Como, por exemplo, você clicou, né? Com a excelente intenção de trazer uma informação a mais, né? E aí depois aconteceu aquilo. Então, o que ficou para mim, né, disso aí? E eu achei interessante o teu comportamento, né? Que eu percebi assim que você pode até ter ficado um pouco nervosa, mas isso não atrapalhou o andar das coisas. Então, a gente não pode, nesses imprevistos, né, que acontecem, a gente não pode se perturbar. A gente tem que fazer adaptação para as situações e seguir em frente, sabe? Eu achei assim que isso fica aí de um exemplo de vida para nós, né? Porque isso acontece na nossa vida. O que aconteceu aqui hoje acontece na nossa vida, né? Então, eram as minhas observações. Obrigada, Ed. E muito obrigada pela. Eu sei que você se empenhou, estudou, preparou, bem legal. A gente agradece. Te agradeço a oportunidade, Edna. Eu que aprendo aqui. É verdade, a gente aprende mesmo. É verdade isso. Bem verdadeiro. Uma correlação que eu fiz aqui é que esses tormentos modernos é que a gente só desenvolveu a asa da inteligência, né? A gente não desenvolveu a outra asa da moral, né? Então, aí a inteligência ajuda a desenvolver novas tecnologias, ajuda sempre a estar pesquisando, ajuda a coisa num ritmo frenético, e a moral vai ficando para trás, né? Exatamente. E essa tecnologia, essa coisa tudo muito rápida, se fosse só os eletrodomésticos para facilitar a nossa vida, estava fácil. Mas eles estão empurrando cada vez mais coisas e ao mesmo tempo que facilita a nossa vida, fica superficial, né? Porque a gente está ficando com um cérebro sem muito uso, né?
Eu lembro, assim, quando a gente era obrigado a fazer conta na mão e conta no papel e tabuada e divide, não sei o quê. Quando veio a calculadora, a gente esqueceu como que é o processo de fazer as contas. E agora, com a inteligência artificial, se a gente não exercita o nosso pensar, o nosso raciocínio, a nossa visão de mundo, nossa reflexão, fica tudo nessa massificação também vai o cérebro, né? Com certeza. Exatamente. E esse processo todo deixa exausto, né? Ou pelo menos fica exausto, porque a gente não consegue acompanhar Uhum. tudo, ou então se esforça muito para acompanhar. Exato. Existe há muito É uma tempo ainda. overdose de informações, né? A todo segundo da vida da gente. Sim. E aí vai ter tempo para o outro como? Exato. E É aí, isso. a Joana deixa bem claro, né? Se você quer ter uma saúde mental, uma qualidade, né, de vida, você vai ter que voltar isso para dentro. Não tem como, não tem outra forma. Porque as facilidades existem, e aí foi falado muito bem, a Marina explicou bem. As facilidades existem, mas elas não fizeram com que o homem fosse feliz, né? Uhum. Essa felicidade externa, ela tem um ápice até adquirir, né? Adquiriu, aquilo vai decrescendo, e aí isso não é a verdadeira felicidade mesmo. Deixa eu falar um pouquinho agora, deixa eu ver o que ficou para mim, assim. Bom, o que que eu entendi, que eu entendo, assim, a massificação, aliás, o tema nunca foi tão atual, né? Ela escreveu esse livro lá atrás, mas nunca Exatamente. foi tão atual como hoje essa coisa da massificação se intensificou e está aí, né, com as redes, a coisa é muito absurda até. Maria, 1998, tá? 98. Então, quantos anos, né? 35 anos. Já tinha um pouco de globalização, mas não era nada parecido com o que a gente tem hoje, né? De massificação, né? Então, assim, para mim, a massificação é uma forma de exercer poder, né, sobre as outras pessoas. Quando eu tenho um seguidor, né? O cara lá, tem um nome aí, youtuber, né? E tem 100 milhões de seguidores, né? É uma forma de exercer poder sobre essas milhões de pessoas, né? Então, a massificação é um instrumento de poder, né? E ela é o oposto da individuação, né? Ela é exatamente o oposto da individuação, que é, né, segundo Jung, o processo de você tornar-se você mesmo, né? Com seus valores, com as suas buscas, com a sua, né? E a massificação é o oposto, né? Então, aí, só disso a gente já vai entender como que dá errado essa questão da massificação, né? Se a pessoa ela perde o direito de ser ela, né? De buscar a sua singularidade, né? E vai buscar valores externos de outras pessoas, né? Então, o ser humano fica com a baixa autoestima, porque ele não é nada, ele é um seguidor de alguém, né? O valor é do outro, ele não tem valor nenhum. Todo o valor está sendo jogado para outra pessoa. Então, a gente vê isso chovendo dentro dos consultórios, né, da gente, essas pessoas se sentindo assim, né, com essa baixa autoestima, eu não sou nada, né? Isso, perdido nessa massificação mesmo, né? E aí, nosso trabalho é exatamente levar a pessoa para essa individualização, para essa individuação, né? O autoconhecimento, que é isso que ela fala, né? Que é necessário, né? Então, reconhecer seus valores, reconhecer, né, as suas vontades, a sua singularidade, para se colocar no mundo sem necessidade de estar copiando outras pessoas, né? E aí saindo dessa subjugação, né, poderosa, né, que exerce em cima dos outros, né? Que eu tenho que fazer, eu tenho que ser aquilo que o outro faz, né? Só meu entendimento, né, de como ficou a lição. Denilce?
É, a Maria estava falando e eu estava pensando aqui no que eu fui concluindo, né, ao longo do que a Marina estava expondo para nós. A massificação, ela, de certa forma, ela leva para a zona de conforto, né? Porque você, tudo bem que existe o sofrimento aí de você dar conta de agradar, entre aspas, ou de acompanhar esse modismo, mas é cômodo. Agora é assim. Então, segue aquele caminho ali, daquele grupo que está usando determinada situação de roupa, ou o que for, né? De o que estiver na moda. Porque ele acaba perdendo a sua, ela até falou, acaba até perdendo a sua identidade, porque ele fica muito ali, né, na massa, né, digamos assim, naquele grande grupo. Ah, agora é isso, vamos aqui. E não leva para uma zona de conforto? Eu entendi assim, que de repente leva também. Você não tem o trabalho de ser você, você não tem o trabalho de lutar pelas suas ideias ou suas preferências, né? É uma acomodação, Denilson. Isso, uma acomodação que eu quero dizer. É mais fácil, né? Ficar Aí é a nisso. parte a compensatória, né? É a parte compensatória, Hum. né? E De um lado e assim, de outro, como tudo, é né? um estresse constante, né? Começou Legal você falando ter lá da tocado nesse priorização, assunto. né? É E porque o assim, autoconhecimento dá trabalho, é sofrido, com né? Dá certeza, trabalho e que é dói. contínuo, né? Porque senão ele perde sentido, né? Você tem que estar fazendo esse processo de autoconhecimento continuamente, né? Cada hora surge uma coisa diferente para você trabalhar, para você se melhorar. E se você está na massa, para quê? Uhum. Legal. Agora o Murilo, para encerrar, né, Murilo? Eu fiquei preso aqui. Ocorre que o homem interior ainda não se fez conquistar, né? As valiosas realizações de fora aprisionaram-no, né? E a questão dessa... E depois ele fica estressado, indiferente, né? Então a gente fica no modo sobrevivência. E aí me vem aquela imagem dos escravos lá na época do Egito ainda. A gente é proibido de pensar. Hoje, com a sociedade que teoricamente evoluiu, né? Eu acredito nisso, nós, quando nos impedem pela massificação de que nós sejamos líderes das nossas próprias vidas, isso me remete a uma violência psíquica, né? Uma coerção. Então, é uma violência, né? E, e quando nós tentamos, né, principalmente dentro do contexto da religiosidade, né? É uma das grandes violências que se faz com que todos os seguidores de uma doutrina ou de uma religião pensem iguais. Ou seja, você não pode ter o seu processo evolutivo diferente do outro, né? Porque eu não posso raciocinar. Então, vai contra a fé raciocinada. Então, é extremamente violento e sutil, né? Então, assim, mas e aí? Qual é o significado real de nós estarmos aqui neste momento? E aí, se a gente fosse para aquela questão dos perfis, né? Aquele que é o ser humano que ele veio para transformar, ele ele tem um peso ainda maior, né? Porque ele tem que lutar com com as suas paixões em desequilíbrio, em exagero. Ele tem que educar os seus vícios e compulsões, como a Marina falou,
e trazer a espiritualidade, né, maior, no sentido de que nós não somos, nós pertencemos ao mundo, mas nós não podemos nos deixar, né, ser vencidos pela porta larga. A porta estreita é ela que faz crescer, é o marinheiro que está no navio, mas que precisa ir para o alto mar, né? E fazer suas próprias escolhas. E nesse crescimento educacional de si mesmo, né? Aí faz sentido, né? Estar vivo. Porque se for para viver o que os outros querem que a gente viva, qual é o valor de estar vivo, né? Então, isso que me ficou. Que possamos ter coragem, né? Assim como a pessoa jurídica da ABRAP tem, né? Coragem, audácia e bom ânimo, principalmente na pessoa dos seus voluntários, né? Que se dedicam. E pensando em famílias, né? Daqueles que querem uma família sadia, e não uma família de cabresto diante de uma massificação maior, né? Do poder, como... E aí eu lembrei na hora do Jung na questão, onde há poder, não há amor. Onde há amor, não há poder, né? Porque a gente dialoga um com o outro, a gente respeita a si e respeita o outro, né? A gente ama a si e ama o outro. A gente não usa de poder e coerção e de violência psíquica dominadora para que uma grande massa me coloque num bem bom em detrimento do sacrifício de todo um grupo. Nós precisamos pensar, né, que somos todos iguais perante a lei maior. E esse equilíbrio, eu acho que é o que fica para mim. Que a gente precisa ter o que ela falou, coragem, audácia e bom ânimo. Obrigado. Então, obrigada, Maria. Parabéns, Marina. Muito obrigada, parabéns. Pela oportunidade de me Obrigada, deixar parabéns, compartilhar um Marina, pouco. foi ótimo, tudo, muito bom. Eu quero aproveitar esse final aqui, lembrar, né, que na semana que vem teremos o tema depressão, você tocou nele também, Marina, vai ser Ercília, né, presidente da BRAP Brasil, que vai nos Obrigada. honrar com a presença dela, com a visão dela, né, com a experiência que tem. Vai ser muito legal e assim eu conclamo aqui a todos que estão aqui, né, agora e assim os que vão nos ouvir depois ou ver, também que estejam conosco, né, na próxima quarta-feira para prestigiar, né, a nossa convidada do mês de setembro. Eu vou então encerrar desejando uma excelente semana para todos, uma excelente noite, né?